Quais são as melhores provas de proficiência em inglês? Será que é o TOEFL? Será que é o IELTS? Será que é o Duolingo English Test? Será que é o Cambridge? PTE? Existem várias provas de idiomas e hoje eu vou explicar para vocês qual a diferença entre elas, qual é a melhor para cada cenário e, claro, vou deixar também uma sugestão de um material incrível para vocês estudarem para essa prova, para vocês gabaritarem. Para quem está chegando aqui no canal, eu sou o Matheus Tomoto, trabalho preparando brasileiros para irem para o exterior. Já aprovamos mais de 45 mil brasileiros com bolsas de 100% nos Estados Unidos, Canadá, em todos os países da Europa, na Ásia e na Oceania. E se você quer pegar bolsas de estudos no exterior, entra no link aqui embaixo que toda a nossa preparação a gente faz dentro da Escola M60 e o link de pré-inscrição está aqui. E bora para o que interessa. Neste ano, uma coisa que tem gerado muita dúvida da galera é qual é a melhor prova para ir para o exterior e comprovar o idioma. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhuma dessas provas vai medir fluência, porque não é um requisito para bolsa de estudos. Se você quer fazer ensino médio, faculdade, transferência, mestrado, MBA, doutorado, PhD e etc., nenhuma dessas provas aqui vai medir a sua fluência. Eles vão medir a sua capacidade de entender uma aula, de você conseguir participar dentro de uma sala de aula. Por isso, às vezes nós temos alunos, desses 45 mil alunos aprovados fora, que tinham inglês intermediário e foram aprovados. Alguns com inglês avançado e que foram aprovados. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, não é sobre fluência, é sobre técnica de prova. Mas, para a gente mandar bem nessa técnica de prova, a gente precisa entender estrategicamente o que cada uma delas pede. Vamos começar pelo TOEFL, que é a mais popular, a prova mais popular de proficiência de inglês. O TOEFL ele tem uma questão interessante, porque são vários tipos de TOEFL. Tem o TOEFL IBT, ITP, tem o TOEFL Paper, não sei do que das quantas, e no processo internacional, o que é válido geralmente é o IBT, IBT, só para vocês não se confundirem. Todas essas provas elas vão ser divididas em 4 categorias, que é Reading, Listening, Writing e Speaking, que é leitura e interpretação de texto, interpretação de áudios, Speaking, que é fala, e escrita de algumas redações, 1, 2 redações que você vai precisar escrever. O TOEFL em especial, ele tem quase 3 horas de prova. Então, muito importante você, quando você estiver estudando, entender isso e perceber, caraca, será que eu consigo ficar sentadinho na cadeira estudando e resolvendo exercícios por 3 horas? Se não, tente se exercitar para isso, porque algo que muita gente acaba pecando na hora dos estudos é esquecer, igual uma maratona, né? Você tem que estar correndo ali. Você quer correr 10 horas de maratona, você tem que aguentar correr 10 horas de maratona na esteira. Né? Se você quer levantar 100 quilos, antes na academia você tem que estar levantando 100 quilos também. Se você quer fazer uma prova de 3 horas, tu precisa antes disso deixar o seu corpo acostumado a estudar por 3 horas. Então, primeiro detalhe bobinho, mas que faz muita diferença, é a resistência de concentração em tempo de prova. Sem celular, sem redes sociais, sem aquela mensagenzinha do WhatsApp tocando, concentração total. Como que eu recomendo que você faça isso? Estude todos os dias. Ah, mas eu não consigo estudar 3 horas todo dia. Não importa, estuda 15 minutos todo dia e no final de semana, no sábado, no domingo, estuda 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas direto, para você começar a treinar a se acostumar a ter essa resistência de prova. Beleza? O TOEFL ele é realizado em centros autorizados e apesar de ter a prova TOEFL IBT praticamente todas as semanas nas grandes cidades, então não é uma prova que você precisa se preocupar, quando que eu vou fazer, será que vai ter vaga? Sempre vai ter. Não são em todas as cidades que tem, apesar de todos os grandes centros terem a prova. O TOEFL também tem a versão Home Edition, que é a versão que você faz online. Isso é algo que eu me preocupo. Por que eu me preocupo? Porque quase ninguém te explica, e é por isso que eu vou pedir para você deixar o joinha nesse vídeo, porque eu vou te falar coisas avançadas que tem gente que compra curso de 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, que não ensina as coisas que eu vou ensinar para vocês gratuito, que para os nossos alunos do M60 é o básico, é 1%, mas a galera não ensina nem na internet, nem em muito curso pago, picareta por aí. O Home Edition, ele é ruim para a maioria das pessoas.
principalmente se você tem algum tipo de TDAH, se você é uma pessoa muito agitada, se você tem algum tipo de falta de concentração. Por quê? Porque no Duolingo, no TOEFL Home Edition, depois a gente vai falar de Duolingo, no TOEFL Home Edition, se você estiver fazendo a prova, olhando ali para o teu computador, e você olhar para o lado, eles podem cancelar sua prova porque vão achar que você está colando. Porque a prova é feita em casa. Se tu estiver fazendo a prova e a rua da sua casa for barulhenta e passar o carro da pamonha, o carro que vende ovo, sabe aquelas combis que vende produtos e tem um alto-falante grande que faz barulho? Eles vão achar que você está colando, que alguém está passando cola para você. Se a sua família, tem gente que mora com a mãe, com o pai, eu, por exemplo, quando era mais jovem, antes de, graças a Deus, ir para Harvard, MIT, essas top universidades que mudaram a minha vida, quando eu era jovenzinho, eu morava num quarto com meus 3 irmãos. A gente dividia um quartinho, 3 meninos ali. Minha mãe, saindo do meu quarto já era cozinha, do lado do quarto do meu pai era barulho o dia inteiro. Mãe, irmão, alguém fez barulho, mesmo que esteja em outro cômodo, vai cancelar sua prova, porque vão achar que você está colando. Então o Home Edition, ele é um caso muito particular, que eu não recomendo a não ser em casos extremos. Então você tem a prova, que você pode fazer o TOEFL em casa, e você tem a prova que tu pode ir no local fazer a prova. Eu sempre vou sugerir para vocês irem para o local. Ah, mas tem que viajar 2 horinhas de carro. Para a praia tu viaja 4 horas, né? Mas na hora de fazer uma prova que pode te ajudar a conseguir uma bolsa de $80 mil por ano para você mudar de vida, estudar nos melhores países do mundo, ir para a Suíça, para os Estados Unidos, para a China, aí você não vai. Então eu recomendo que tu vá sim. Pega um ônibus e vá. Sacou? Investe um pouquinho no teu futuro, sabe? Beleza? Não tem como, Tomoto, não tem como. Eu moro num lugar aqui que só chega de avião, o voo tá caro, para dirigir aqui eu nem consigo dirigir porque não tem estrada. Aí faz o Home Edition. Mas aí se você vai fazer, você tem que garantir que você tem internet de qualidade, porque se cair a tua conexão, ficar instável, tu vai ser reprovado também porque vão achar que você está usando software pirata. Galera é chata mesmo, tá? Tô te falando a realidade, porque como a gente tem milhares e milhares de alunos que a gente manda para fora todo ano, e boa parte dos nossos alunos fazem o TOEFL, então a gente já sabe o que vai acontecer de treta. Se alguém fizer barulho, se variar a internet, se você olhar para o lado, tudo isso vai causar reprovação, tá bom? Se você chegar atrasado na hora da prova, se você tiver algum bug no seu sistema, no microfone não está captando direito, no fone você não está ouvindo bem, tudo isso vai fazer você ser reprovado, você vai ter que comprar outra prova, você vai perder dinheiro e vai perder tempo. Quando tu vai para um test center, é toda a responsabilidade da galera. Se der alguma treta, eles resolvem e eles reiniciam a sua prova, ok? Ponto. Todas as provas então vão ter essas 4 sessões: Reading, Listening, Speaking e Writing. No caso do TOEFL, no caso do Reading, a primeira etapa são 2 passagens de mais ou menos 700 palavras, 10 questões em torno de 35 minutos. No Listening, 3 palestras ou aulas que você vai ouvir, 2 conversas, então são 5 áudios, em torno de 36 minutos. No Speaking, são 4 tarefas, uma independente e 3 integradas, em torno de 16 minutos. É a parte mais rápida da prova. E o Writing, geralmente você tem 2 redações para escrever, uma de 20 minutos e uma outra de 10 minutos. Então, uma redação pequenininha, eu acho que a gente não pode nem chamar de redação. É uma pergunta que o professor ou o pessoal vai te fazer, vai estar escrito e você tem que escrever um pouquinho, beleza? Cada etapa da prova vale 30 pontos no TOEFL IBT, somando a pontuação máxima de 30 pontos, você recebe 120 pontos, que é a pontuação máxima. Alguns programas internacionais só olham para a pontuação máxima, tem que acertar mais de metade da prova, mais 60. Tem que acertar mais de 60 e poucos por cento da prova, acertando 80, 90, 100, etc. Outros programas olham cada disciplina e eles colocam uma meta. Por exemplo, Harvard faz isso. Você tem que tirar mais de 23 pontos em cada uma das etapas da prova, por exemplo. Tá? No caso do IELTS, é um pouquinho semelhante, mas ele tem uma diferença. O TOEFL, você faz toda a prova no computador. O TOEFL eu recomendo para quem está estudando sozinho. Então, se você nunca teve professor particular,
se você está estudando com simulado, se você está só você e o livro, só você e a inteligência artificial, a gente tem uma inteligência artificial no M60 que faz anos de preparação se tornar semanas ou meses. Tem um monte de aluno nosso que gabarita no processo internacional porque a inteligência artificial se personaliza com a dificuldade de cada pessoa e manda mais exercícios e adapta o aprendizagem do idioma para acelerar, para ele gabaritar a prova, né? Então cada um, quando você estuda sozinho, independente do seu método, se é livro, se é inteligência artificial, se é vendo videoaula, etc., o TOEFL é melhor. Se você é uma pessoa que teve muito professor de conversação na tua vida, geralmente quem tem uma família de classe média ou classe alta, que a papai ou mamãe paga a escola de inglês, geralmente tem esse tipo de professor, o IELTS pode ser melhor. E também tem uma pegada do inglês britânico. O IELTS puxa um pouquinho mais por inglês britânico, apesar de não ser quase nenhuma diferença. Quase 3 horas de duração de aula. Listening, 4 partes, 40 questões. Beleza? Então, 30 minutinhos ali para você responder, mais uns 10 minutinhos se tu tiver que transferir as respostas ali para o papel. No TOEFL você faz tudo no computador, tudo digitalizado, tudo tecnologia. O IELTS é um pouquinho mais sala de aula. Percebe? Por isso que eu falei para vocês que dependendo do estilo de como você estudou, tu vai ter mais facilidade com um outro tipo de prova. O reading, nesse caso, ele vai ter 3 sessões, 2.000, 2.500 palavras, 40 questões, 60 minutinhos para fazer. Writing, você vai ter o que eles chamam de task. Então você vai ter 2 redações, uma de 150 palavras, 20 minutos, uma de 250 palavras, 40 minutos. E o speaking vai ser rapidinho. E olha só que interessante. Ele vai ser dividido em 3 etapas, só que vai ser com um entrevistador. No IELTS, tu conversa com uma pessoa de verdade. A pessoa se senta lá na tua frente e começa a te fazer perguntas. Quantos anos você tem? Por que você quer viajar? Eles têm algumas perguntas pré-preparadas e de acordo com o teu vocabulário, a tua coerência na sua fala, começo, meio e fim, de acordo com o quanto você acerta nas regras gramaticais, etc., eles vão dar nota para você. Então o professor ou o entrevistador ali do outro lado, ele vai estar olhando cada coisa. Ah, ele utilizou conectivo. Ah, ele utilizou os tempos verbais corretamente. Ah, ele utilizou um tempo verbal avançado. Ah, é que ele utilizou um vocabulário avançado. E aí ele vai te alocando baseado na tua resposta. Tem um ponto interessante aqui na parte do speaking, tá? Muita gente se preocupa. Essa é uma das partes que mais tem material para estudar na internet. Porque a galera chama de templates. Eu não gosto de template, mas é legal você entender a lógica. Tem muito vídeo na internet de pessoas te dando respostas prontas para as perguntas que podem ser feitas para você, tanto no TOEFL quanto no IELTS. E, inclusive, esse é um dos motivos que eu gosto dessas 2 provas, porque tem muito material de estudo. Tem muito vídeo, tem muito canal na internet, tem muita coisa. Ah, mas Tomoto, inteligência artificial, quando eu vejo aqui, eles estão me cobrando 5, 10, 15 mil reais para fazer, mentoria, as mais baratas estão 15 mil reais, internacional e não sei o que lá e tal. Aí eu recomendo que tu entre no M60 mesmo, que você vai ter muito mais qualidade e é uma inteligência artificial brasileira. Tu, inclusive, incentiva, né, o comércio de coisas de pessoas do seu próprio país para tu não comprar tecnologia internacional. E, na minha opinião, é o melhor de todos. Não é à toa que a gente já provou tanta gente fora. E o terceiro teste é o Duolingo English Test, que também, claro, tem essas 4 sessões, mas o Duolingo ele tem uma questão interessante. E como vocês já perceberam, tudo tem seu ponto forte e o teu ponto fraco. No Duolingo, a prova geralmente dura em torno de 1 hora. Vamos pegar um pouquinho aqui? Olha só. Então eles vão ter questões adaptativas, leitura e etc. 35, 40 minutos. Depois questões não adaptativas, que é o que eles chamam de escrita e etc. É muito interessante. A prova é mais rápida, é a prova mais fácil, é a prova mais barata, e aí você já começa a perceber, pô, se a prova é assim, por que não é todo mundo que faz esse tal do Duolingo? Porque não são todas as universidades e todos os programas que aceitam. Dentro da escola M60, que é onde eu dou aula, que é a metodologia que tem plataforma, aula gravada, tem passo a passo para mais de 30 mil universidades internacionais em 60 países,
tem mais de 100 horas de assessoria que pega você, cria sua estratégia, te acompanha, mais de 200 horas de mentoria, equipe pedagógica, equipe que revisa a sua aplicação, 7 inteligências artificiais, uma delas é de TOEFL, IELTS, Duolingo, etc. Essa plataforma é a que mais aprova no exterior. E, se você prestou atenção, tu pegou. São mais de 30 mil universidades que dão bolsas de 100% para você estudar de graça. Na faculdade, transferência, mestrado e todas as variações de mestrado como MBA, doutorado e etc. Só que destas, em torno de 10% aceitam Duolingo. O Duolingo ele é uma prova que só vale a pena se você está muito avançado no teu processo de aplicação, se você tem uma plataforma como o M60 que rastreia as bolsas de estudos, coloca tudo na tua cara e que você consegue utilizar para filtrar somente as universidades que aceitam Duolingo. Porque 90% das instituições não aceitam. 99% das instituições aceitam TOEFL, 99% aceitam IELTS, mas apenas 10% aceitam o Duolingo. Então, apesar de ser uma prova muito legal, uma das minhas preferidas, tu tem que ser muito estratégico. Por quê? Imagina que você seleciona 10 bolsas de estudos para você aplicar em 10 universidades. 5 aceitam o Duolingo. Cara, você vai ter que fazer outra prova de qualquer jeito. E aí vai te dar ainda mais trabalho, porque cada prova tem uma técnica de estudos diferente. E se você estudou só para o Duolingo e vai fazer o TOEFL, você não vai conseguir ir bem no TOEFL. Ou melhor, você vai precisar de mais tempo de estudo para o TOEFL. É igual tirar a prova de carta. É a mesma carta, CNH, carta de motorista. Só que a prova de moto é diferente da prova de caminhão, que é diferente da prova de carro. Mas é tudo CNH, tudo para dirigir. É a mesma coisa no processo internacional, percebe? Então as provas, elas são diferentes. E por isso você tem que ser estratégico e por isso que esse vídeo é tão importante. Se você não deixou um joinha ainda, deixe. Boa. A nota máxima no Duolingo é 160. Acima de 120, 140, pô, nota excelente, né? Outra coisa legal do Duolingo é que a nota sai muito rápido, em 48 horas, né? O TOEFL, o IELTS demora 2 semanas, 15 dias. Todas as provas têm duração de 2 anos. Isso é muito importante para você saber. Tanto que a prova de inglês é a última coisa que a galera faz. Ah, quero estudar de graça nos Estados Unidos, na faculdade. Quero fazer o mestrado de graça no Canadá. Quero fazer o doutorado de graça na Europa. Quero fazer faculdade, transferência, mestrado, MBA na Coreia do Sul, na China, no Japão, na Austrália, onde os nossos alunos vão, na Suíça, Portugal, Espanha, etc. Geralmente o pessoal faz uma preparação internacional. Depois, eles fazem as extracurriculares. Enquanto eles fazem as extracurriculares, eles fazem as provas do país. Depois, eles preenchem os formulários de aplicação. Depois, eles escrevem as essays. Depois que eles montaram toda a aplicação, a última etapa é a prova de idiomas. A última etapa. Em muitos casos, a maioria deles, você pode enviar a prova depois que você enviou toda a aplicação ainda. Você não precisa nem comprovar o inglês para ser aprovado fora. E tem até casos que nossos alunos, a gente é o nosso trabalho, a gente cria a melhor estratégia para cada aluno. Às vezes tem um aluno que está com pouca grana, a gente faz todo o processo e só depois que ele é aprovado, recebe a bolsa, só depois que ele faz a prova de idiomas. Então, tem algumas técnicas que dá para deixar lá para frente. Essa é a prova, é a última prova que você tem que fazer. Depois disso, só vem matrícula, aceite da bolsa de estudos. Ah, ganhei $500 mil em bolsa de estudos. Tem que aceitar, né? Tem um contratinho lá que você tem que assinar para esse dinheiro cair na tua conta universitária internacional do país que você está indo, né? Vai lá, pô, já era. Depois da matrícula, só o visto. Então, é literalmente uma das últimas etapas do processo. Boa. Por isso que essa validade de 2 anos, ela é tão interessante, porque você deixa ela para fazer lá no final, né? Você não vai fazer agora, você tem que fazer toda a preparação M60, preparação internacional, consultar os seus mentores, criar sua estratégia, ter um acompanhamento mês a mês ali até a tua preparação tá pronta. Beleza? O IELTS, ele vai de 0 a 9, de 1 a 9 na prática, né? Ninguém tira 0 numa prova como essa. Então, de 1 a 9. 9 é a nota máxima do IELTS, que eu não falei anteriormente, 120 é a nota máxima do TOEFL. Então, geralmente, as primeiras bolsas de estudo você começa a receber a partir de 50% de acerto. 60 no TOEFL, 4.5 no IELTS, no Duolingo, quanto que é mesmo? 80. A partir de metade da prova já começa a sair as bolsas de estudos. 60%, 70%, 80% da prova, que você, se você acertar, né? Um pouquinho mais, pô, melhor ainda. Daí é só bônus. Beleza? TOEFL, teste fixo,
usa muito essa integração de habilidades, você pode fazer presencial ou online. IELTS, o teste é mais ali estilo old school, tem que conversar com gente, cada parte é separadinha, você pode fazer no papel ou no computador. Duolingo English Test, geralmente remoto da tua casa, do seu computador, com a tua câmera, com o teu microfone, com as suas coisinhas. Beleza? Muito bom. Que isso, acho que a gente já falou de tudo, né? TOEFL, você tem muita data. TOEFL tem IELTS, tem prova toda semana. Então, se você quiser marcar a semana que vem, já tem. Por isso, você não precisa se preocupar com isso agora. Tem um monte de outras coisas mais importantes se você quer bolsa. Tem gente que faz prova internacional de inglês não por causa de bolsa de estudos. Faz, porque eu tenho que comprovar no trabalho, porque o green card que eu vou tirar pede, aí é outra coisa. Mas para bolsa de estudos é a última coisa que você vai fazer. Duolingo, como é tudo online, tu faz ali qualquer horário. Pode marcar a prova de madrugada, se você quiser, porque é no mundo inteiro, né? Beleza? IELTS muito semelhante ali ao TOEFL. Tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma coisa que é importante vocês saberem. Tem outras provas também, né? PTE, que é uma prova que se popularizou na Austrália, por exemplo, mas pouca gente faz, né? E tem poucos, não tem tantos centros assim, mas é uma prova mais rápida de ser o resultado. Tem as provas do Cambridge, tem, como que é a outra lá, TOEIC, tem prova de escola de inglês, tudo isso não vale de nada. TOEFL, IELTS, Duolingo, PTE, são as 4 que valem. TOEFL e IELTS em 99% dos casos. Não quer errar, faz TOEFL ou IELTS. As outras, Cambridge, TOEIC, etc., não vale de nada. Mas tomou, também a família pagou para mim 10 anos de escola de inglês e no final, se eu pagasse lá 10 anos, R$400 por mês, dá quanto por ano? R$4.800 por ano, paguei R$48.000 em 10 anos de inglês, sem contar material didático. Mais de R$50.000 sua família pagou. Se eu pagasse os 10 anos, assinasse o contrato, eles iam me dar uma prova do TOEIC de graça. Marketing. Eles te deram uma prova que não vale nada no processo internacional. Pelo menos não em universidade séria, em bolsa de estudo séria. Porque quem me acompanha aqui no canal, se você não está inscrito, se inscreva, é porque quer fazer faculdade de graça fora, quer fazer mestrado de graça fora, quer estudar, mesmo em inglês, na China, em Singapura, no Japão, em Portugal, na Suíça, na Alemanha, na Austrália, no Canadá, nos vários lugares incríveis dos Estados Unidos, Califórnia, Nova York, Flórida, Boston, Harvard, está lá. Então quem me acompanha aqui quer bolsa de estudos. E bolsa de estudos sempre vai te pedir pelo menos uma bolsa, uma prova de proficiência. Em bolsa séria sempre vai pedir. Tomoto, eu não sei como aplicar. Faz a sua pré-inscrição no M60, que é o único preparatório do Brasil que te ensina a aplicar para todos os países, mas principalmente para todas as bolsas. São mais de 920 mil bolsas de estudos em 30 mil instituições que você pode aplicar com a metodologia do M60. É o único que te ensina de 13 a 65 anos em todas as áreas de todos os países, e o programa foi criado com inteligência artificial, com mentores de Harvard, de MIT, de grandes instituições, exatamente para tu conseguir conquistar o mundo, e é o que eu quero para você. Sair do Brasil mudou minha vida e eu quero que mude a sua também. Então, se você quer sair do Brasil com bolsa de estudos, o único programa que te ensina isso é esse aqui embaixo. Faz sua pré-inscrição, que eu vou pedir para daqui a 1 ou 2 semanas, assim que chegar a tua vez na fila de espera, uma consultora do nosso time te chamar para você já fazer a inscrição no M60, e tem promoção para quem se inscrever nesse link aqui embaixo. Aproveitem e me contem aí agora, qual é a prova que vocês vão fazer? TOEFL, IELTS, Duolingo English Test, comenta aí. E se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!